Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao pequeno estudo de Lucas que estamos fazendo, que está incrível. Nós já fizemos 3 episódios e agora nós estamos caminhando para o 14º episódio, que está maravilhoso. E olha só pessoal, se você não ouviu nenhum dos episódios aqui, dê o play aqui no canal, escuta, depois você volta correndo para escutar esse 14º que está maravilhoso. E olha só pessoal, antes de começar o nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vem pela frente. E olha só, não esqueça de compartilhar nosso vídeo, deixar seu comentário e de dar sugestões para que venhamos trazer novas pesquisas, novos estudos para nos edificar a fé e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos falar sobre a parábola do rico e do pobre Lázaro. Jesus conta a parábola do pobre Lázaro sentado à porta do rico. Os únicos amigos do pobre são os cachorros para lamber-lhes as feridas. Contraste enorme entre rico e pobre. Jesus faz a denúncia e, através da parábola, ele mostra que Deus pensa o contrário. Estamos acompanhando Jesus na sua viagem para Jerusalém. Alcançamos o topo da serra, o centro da viagem, de onde se observam com mais clareza os dois temas principais que percorre o Evangelho de Lucas de ponta a ponta. No capítulo 15, a parábola do pai com os seus 2 filhos nos revelou a ternura e a misericórdia de Deus, que acolhe a todos. Agora, o capítulo 16 nos traz a parábola do pobre Lázaro para revelar a atitude que devemos ter frente ao problema da pobreza e da injustiça social. Na parábola aparecem 3 pessoas: Lázaro, o pobre e Abraão. O pobre, o único que não fala, tem nome, morre e é acolhido por Deus. O rico não tem nome, morre e é enterrado. O rico sem nome puxa conversa o tempo todo. Dentro da parábola, o pai Abraão representa o pensamento de Deus. O rico sem nome representa a ideologia dominante do governo da época. Lázaro representa o grito calado dos pobres do tempo de Jesus, do tempo de Lucas e de todos os tempos. Os dois extremos, a riqueza agressiva e o pobre sem recursos, a porta sempre fechada. A morte revela a verdade escondida, que fala em Lucas capítulo 16 e versículo 22. A primeira conversa entre rico e o pai Abraão está em Lucas capítulo 16, versículo 23 e 26. A segunda conversa entre rico e o pai Abraão está em Lucas capítulo 16, versículo 27 e 29. A terceira conversa entre o rico e o pai Abraão está em Lucas 16, versículo 30 e 31. O rico tem tudo, mas se fecha em si mesmo e não abre a porta para Lázaro. Ele perde a Deus, perde a riqueza, perde a vida e perde a si mesmo. Perde o nome, perde tudo. Não há salvação, nem futuro para o rico, que se fecha em si mesmo. O pobre é Lázaro. Seu nome Lázaro significa Deus ajuda. Deus vem até nós na pessoa pobre, sentado na nossa porta, para nos ajudar a transpor o abismo intransponível que os ricos criam. O pobre que não tem nada ganha Deus, ganha vida e ganha tudo. A parábola sugere nesta vida o que separa o rico do pobre é a porta fechada. Enquanto você tiver vida, abra a porta. Vai conversar com Lázaro e comece a derrubar o muro de vergonha
que separa ricos e pobres. Lázaro é também Jesus, o Messias, pobre e servidor, que não foi aceito, mas cuja a morte mudou radicalmente todas as coisas. É à luz da morte do pobre que tudo se modifica. O lugar de tormento é a situação da pessoa sem Deus. Por mais que o rico pense ter religião e fé, não há jeito de ele estar com Deus, enquanto não abrir a porta para o pobre, como fez Zaqueu em Lucas 19, versículo 10. E agora que terminamos essa parábola e que aprendemos um pouco, devemos sempre estar atento aos ensinamentos que a Bíblia nos traz, principalmente esse Evangelho de Lucas. A parábola do juiz rico e a viúva persistente. O assunto da oração é um assunto muito caro a Lucas. Nesta parábola do juiz e da viúva, Jesus chama a atenção para a insistência com que devemos pedir as coisas na oração. A mesma insistência com que a viúva incomodou o juiz que não tinha temor de Deus na parábola do publicano e do fariseu. Jesus insiste na humanidade e deve marcar nossa oração. Lucas introduz a parábola com a seguinte frase: contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre sem jamais desanimar. A recompensa para a oração sem desanimar aparece muitas vezes no Novo Testamento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, em Romanos 12, versículo 12, Efésios 6, versículo 18 e por aí vai. Era um traço característico da espiritualidade das primeiras comunidades. Em seguida, Jesus traz dois personagens da vida real: um juiz sem consideração por Deus e sem consideração para com as pessoas, e uma viúva que luta pelos seus direitos junto ao juiz. O simples fato de Jesus trazer esses dois personagens revela a consciência crítica que ele tinha da sociedade do seu tempo. A parábola apresenta o povo pobre lutando no tribunal pelos seus direitos. O juiz resolve atender a viúva e fazer-lhe justiça. O motivo é este: ficar livre da chateação da viúva e de não ser esbofeteado por ela. Motivo bem interesseiro, mas a viúva conseguiu o que ela queria. Este é o fato da vida diária usado por Jesus para ensinar como orar. Jesus aplica a parábola dizendo: se até um juiz que não vale nada sabe fazer justiça, quanto mais o Pai do céu saberá fazer justiça aos seus eleitos, mesmo que os faça esperar. É acrescentar que Deus fará justiça muito em breve. Se não fosse Jesus, não teríamos tido a coragem de comparar Deus com um juiz, ateu principalmente e sem moral. No fim, Jesus expressa a dúvida: será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra? Será que vamos ter coragem de esperar e de ter paciência, mesmo que Deus demore em atender? Esta parábola mostra que Jesus tinha um jeito diferente de olhar a vida. Ele conseguia enxergar uma relação de Deus lá onde todo mundo só enxergava coisas incômodas e ruins. Por exemplo, ele via algo de positivo na viúva pobre, da qual se dizia a ela: é tão chata que chega a incomodar o próprio juiz. E no publicano, de que todo mundo dizia: ele nem sabe orar,
Jesus vivia tão unido ao Pai pela oração que tudo se tornava expressão de oração para ele. Essa parábola é incrível. Lucas ele detalha ela de uma maneira magnífica e traz-nos ensinamento e uma esperança tão grande em continuar orando sem cessar. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar todo o tempo. Pai, converse com o Pai, dê atenção para o Pai, que o Pai responderá às suas orações. Vamos agora para a parábola do fariseu e do publicano. Ela é bem simples essa parábola. A parábola é introduzida com a seguinte frase: contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezam os outros. A frase é de Lucas e se refere simultaneamente ao tempo de Jesus e ao tempo do próprio Lucas, onde as comunidades da tradição antiga desprezavam as que vinham do paganismo. Na parábola, 2 homens sobem ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Na opinião do povo daquela época, um publicano não prestava para nada e não podia dirigir-se a Deus, pois era uma pessoa impura. Na parábola, o fariseu agradece a Deus por ser melhor do que os outros. A sua oração nada mais é do que um elogio a si mesmo, uma autoexaltação das suas boas qualidades. Um desprezo pelos outros. O publicano nem sequer levanta os olhos e bate no peito e apenas diz: meu Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Ele se coloca no seu lugar diante de Deus. Se Jesus tivesse deixado ao povo dizer quem voltou justificado para casa, todos teriam dito: é o fariseu. Jesus pensa diferente. Quem voltou justificado, isto é, em boas relações com Deus, não é o fariseu, mas sim o publicano. Novamente Jesus virou tudo pelo avesso. Muita gente não deve ter gostado da aplicação que Jesus fez desta parábola. Mas a verdade é que vivemos isso hoje em dia. Pessoas que desprezam outras, até mesmo dentro das congregações, dentro das igrejas. Pessoas que se julgam melhor que as outras por um talento A ou um talento B. Mas Jesus tem uma visão completamente diferente. Por isso eu sempre peço misericórdia, Senhor, porque sou pecador, falho. Sou necessitado da graça do Senhor todos os dias. E agora vamos caminhar para o finalzinho, a estrada de Emaús, primeiro círculo bíblico. Ele continua conosco e não o percebemos. Esse é incrível. Nesta conclusão final, Lucas descreve a caminhada de Jesus na estrada de Emaús. É para alertar a nós cristãos que devemos abrir os olhos para perceber Jesus andando conosco diariamente na estrada da vida e experimentar que Ele está vivo no meio de nós. Primeiro momento, partir da realidade. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 24. Jesus encontra os 2 amigos numa situação de medo e descrença. As forças da morte, a cruz, tinha matado neles a esperança. É a situação de muita gente hoje em dia. Jesus se aproxima e caminha com eles, escuta a conversa e pergunta: de que estão falando? A propaganda do governo e da religião oficial da época
impedia-os de enxergar. Nós esperávamos que ele fosse o libertador, mas o primeiro momento é este. Aproxima-se das pessoas, escuta a realidade, sentir os problemas, ser capaz de fazer perguntas que geram um olhar mais crítico. Jesus é magnífico. Magnífico. Segundo momento, usar a Bíblia e a história do povo. Jesus usa a Bíblia e a história para iluminar o problema que fazia sofrer os dois amigos e para esclarecer a situação que ele estava vivendo. Usa também para situá-los junto do projeto de Deus, desde Moisés e os profetas, e mostrar assim que a história não tinha escapado da mão de Deus. Ele usa a Bíblia não como um doutor que já sabe tudo, mas como companheiro que vem ajudar os amigos a lembrar o que estes tinham esquecido. Jesus não provoca complexo de ignorância no educando, mas procura despertar neles a memória. O segundo momento é este: com que a ajuda da Bíblia e da história ajuda os outros a descobrir sabedoria que já existe dentro deles e transformar a cruz, sinal de morte, em sinal de vida e de esperança. Aquilo que nos impedia de caminhar, tornar-se agora força e luz, caminhada. Como fazer isto hoje? Como devemos permanecer na caminhada com Cristo hoje? Aquilo que os impediam de caminhar torna-se agora força e luz na caminhada. É incrível. O terceiro momento é partilhar na comunidade. A Bíblia sozinha não abre os olhos, ela faz arder o coração. O que abre os olhos é a fração do pão, o gesto comunitário da partilha, a celebração da ceia. No momento em que reconhecem, os dois renascem e Jesus desaparece. Jesus não se apropria da caminhada dos amigos. Não é paternalista. Ressuscitados, os discípulos são capazes de caminhar com os seus próprios pés. O terceiro momento é este: saber criar um ambiente de fé e de fraternidade, de celebração e de partilha, onde possa atuar o Espírito Santo. É Ele que nos faz descobrir e experimentar a palavra de Deus na vida e nos leva a entender o sentido das palavras de Jesus. O resultado, ressuscitar e voltar para Jerusalém, os dois criaram coragem e voltam para Jerusalém, onde continuavam ativa as mesmas forças de morte que mataram Jesus. Mas agora tudo mudou. Coragem em vez de medo, retorno em vez de fuga, fé em vez de descrença, esperança em vez de desespero, consciência crítica em vez de fatalismo, frente ao poder, liberdade em vez de opressão, numa palavra, vida em vez de morte. Em vez da má notícia da morte de Jesus, a boa notícia da ressurreição. Os dois experimentam a vida e vida em abundância, sinal do Espírito Santo e do Espírito de Jesus atuando neles. Novo jeito de ensinar de Jesus.
manifesta-se de muitas maneiras. Jesus aceita como discípulos não só homens, mas também mulheres. Ensina não só na sinagoga, mas em qualquer lugar. Onde houver gente para escutá-lo, na sinagoga, em casa, na praia, na montanha, na planície, no caminho do barco, no deserto, não cria relacionamento de aluno-professor, mas sim de discípulo e mestre. O professor dá aula e o aluno está com ele durante o tempo da aula. O mestre dá testemunho e o discípulo convive com ele 24 horas por dia. É mais difícil ser mestre do que professor. Nós não somos alunos de Jesus, mas sim discípulos e discípulas. O ensino de Jesus era uma comunicação que transborda da abundância do coração, nas formas mais variadas, como conversa que tenta esclarecer os fatos, como comparação ou parábolas que faz o povo pensar e participar, como explicação do que ele mesmo pensava e fazia, como discussão que não foge do polêmico, como crítica que denuncia o falso e o errado. Mas, de qualquer maneira, era sempre um testemunho do que ele mesmo vivia, uma expressão do seu amor. Jesus, educador e mestre, era uma pessoa significativa para seus discípulos e suas discípulas, marcou a vida dele para sempre. Educar não é só uma questão de ensinar verdades para o outro decorar. O conteúdo que Jesus tinha para dar não estava só nas palavras, mas também nos gestos e no próprio jeito de ele se relacionar com o povo. O conteúdo nunca está desligado da pessoa que comunica. A bondade e o amor que transparece nas suas palavras fazem parte do conteúdo, não o seu tempero. Conteúdo bom sem bondade é como leite derramado. Em tudo que Jesus diz e faz, transparece os traços do rosto dele, de Deus. Transparece a experiência que ele mesmo tem de Deus como Pai. Revelar Deus como Pai era a fonte e o destino da boa nova de Jesus. Nas suas atitudes, transparecia o amor de Deus para com os discípulos e as discípulas. Ele revela o Pai e encarnava o seu amor. Jesus podia dizer: quem me vê, vê o Pai. Por isso, o Espírito do Pai estava também em Jesus e o acompanhava em tudo, desde a encarnação e o começo da missão até o fim, na morte e ressurreição. O Pai não tem ciúmes do Espírito, mas o comunica abundantemente a quem pede na oração. Eu costumo falar que no Evangelho de João, que nós vamos trazer um estudo aqui também sobre o Evangelho de João, costumo falar que João diz que Cristo é a verbalização do sentimento de Deus. É algo surreal para a nossa realidade. Amigos, irmãos e amigos de todos que passaram todo esse tempo com essa série de Lucas que nós colocamos, nós vamos encerrar ela. Quero agradecer a todos por ter ouvido, por ter compartilhado, por ter cedido um pouco do seu tempo para ouvir as coisas magníficas que Cristo colocou em Lucas para que ele deixasse no seu Evangelho e nos escritos de Atos. Depois também eu vou fazer uma série para falar só sobre Atos,
Vou fazer uma série para falar só sobre João e vou trazer também um pouquinho sobre a humanidade de Jesus, que é incrível. Então, meus amigos, se você ficou aqui todo esse tempo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo todo o tempo, deixe seu comentário, dê sugestões para nós aqui, que é muito importante, tá bom? Eu espero que todos tenham crescido na graça e no conhecimento com esses pequeno estudo dessas pequenas séries que nós vamos colocar de agora em diante. Lembrando que nós estamos também no Spotify, tá bom? Acessa lá o Spotify que você vai ver. Você não sabia também está no Spotify. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Fica com Deus e que Deus abençoe a vida de todos e que permaneça sempre na graça e no conhecimento das bênçãos de Deus sobre a vida de cada um. Obrigadão, fica com Deus e a paz.